Fala galera da Literatura Algo Mais, hoje eu vou comentar sobre 3 outros livros da literatura brasileira que eu li nesse último mês. E a pergunta que não quer calar é se traiu ou não traiu. Então assiste o vídeo de hoje que eu vou falar de 3 livros, começando por 2 de Machado de Assis, que é um box maravilhoso que eu tenho aqui. Um dos meus 10 livros favoritos, Memórias Póstumas e Brás Cubas. Vamos falar também de Dom Casmurro, e é essa pergunta, se captou, traiu ou não traiu Bentinho. Daqui a pouco eu vou dar elementos para os dois lados, e um livro fantástico, Agosto, de Rubem Fonseca, de 1990. Começando por Memórias Póstumas de Brás Cubas. Memórias Póstumas é um livro onde Brás Cubas narra a sua vida, os melhores momentos da sua vida num livro, e tem aquela famosíssima dedicatória ao primeiro verme que roeu as minhas frias carnes. Ofereço essas memórias. Memórias Póstumas inaugura o realismo no Brasil. O realismo é um movimento que já não tem o herói como ideal, já não tem o herói como na época do romantismo, de uma idealização perfeita da vida, ou da busca por algo que traga felicidade, etc. O realismo já traz um herói problemático, e é mais ou menos isso que acontece com os 2 personagens dos 2 livros de Machado de Assis que eu vou comentar hoje. São heróis humanos, são heróis que têm uma trajetória como qualquer ser humano, com suas contradições, com seus problemas psicológicos e etc. Narrado em primeira pessoa. É um livro monumental, Memórias Póstumas, porque ele vai contando muito também, a gente vai vendo muito da sociedade que ele vive pós-independência, e ele foi na história um deputado e viveu um grande amor. Na verdade, o livro se passa muito também pelos amores de Brás Cubas, principalmente o de Virgília, né? E tem uma frase muito interessante, que quando ela decide não casar com ele, casar com um cara mais rico, ele fala que estava sofrendo mais por vaidade do que por amor, porque é impossível amar a mesma mulher 2 vezes, porque ele ainda teria que amá-la mais uma vez. Então, naquele instante que ele foi abandonado, ele não a ama, e sim foi algo meu de um sentimento ferido. Depois eles viram amantes, e o livro vai percorrendo toda a trajetória da vida dele, muito relacionado a esse amor com Virgília, e um retrato psicológico dos personagens muito forte. Por isso que entre o realismo ele é diferente do romantismo nesse sentido, né? Os personagens são humanos normais, então por isso que o realismo é um movimento realmente que trata o realismo, a realidade, né? Que trata os problemas sociais, que trata os problemas políticos. Em Memórias Póstumas, o nosso Brás Cubas passa por tudo isso de uma forma muito marcante. Tem um capítulo que ele deixa todo em branco, que é Quando Eu Não Virei Ministro de Estado, e o capítulo é todo em branco, só de reticências, porque esse fato não aconteceu. Entrando logo, indo direto ao ponto para Dom Casmurro, eu queria dizer primeiro que, para mim, a resposta é muito óbvia: se Capitu traiu ou não traiu Bentinho, mas eu não vou dizer qual é a minha resposta. Eu prefiro não entrar muito nesse tema, porque, sinceramente, eu acho que ele foi muito sobrevalorizado durante um século, né? Mais de um século. O livro é de 1899. E a obra é genial. Eu acho que tem 3 grandes aspectos em Machado, em Dom Casmurro, que a gente tem que levar em consideração. Primeiro, a mudança de voz que ele consegue empregar nas idades do Dom Casmurro, do Bentinho, no caso, né? Do Bentinho, que é o personagem principal, que é o Dom Casmurro. Ele consegue empregar no início, ali na adolescência, no descobrimento da paixão por Capitu, uma inocência, uma jovialidade. No seminário, virando adulto, casando com ela, tendo o primeiro filho, que é a grande polêmica, ele consegue empregar uma voz mais madura, uma voz desconfiada, uma voz possessiva, e no final da vida uma voz resignada, já de um senhor de idade, rememorando a sua vida, e já de uma maneira muito mais tranquila e serena. Então essas 3 vozes que o Machado consegue dar no mesmo livro para a mesma pessoa, isso para mim é um dos momentos mais incríveis do livro. Assim, são os momentos mais incríveis do livro, a forma de narração e tudo mais. E ninguém é mais problemático do que Bentinho, né? Bentinho conta a história através dos seus olhos, no livro também narrado em primeira pessoa, e nesse livro ele vai construindo o personagem de Capitu desde o começo. E aí eu vou dar o elemento para a galera que acha que não traiu. A gente não escuta Capitu quase nunca, né? A gente sempre escuta Capitu através do narrador, que é o Bentinho.
Então, o livro em primeira pessoa sempre tem essa característica da gente saber quem são os outros, a construção dos outros personagens se dá pela voz de uma única pessoa. E se essa pessoa for um transtornado, obsessivo, possessivo, ciumento, como ele é, será que é totalmente confiável? Não, nem sempre. A gente, quando conta uma história, a gente sempre conta essa história do nosso viés e a gente sempre acha que está certo. Então, acontece isso com o Bentinho também. E ele vem construindo isso durante o livro inteiro, sempre tratando frases ou histórias de que Capitu é dissimulada, de que Capitu tem olhos de ressaca, oblíquo e olhos de cigana, ou seja, de uma pessoa que não é muito confiável. E isso também vai sendo imposto a ele pela família dele, né, que também vão fazendo comentários a respeito da personalidade da vizinha, que é Capitu. E aí, mas a gente entra num aspecto legal que passa muitas vezes despercebido, que é o ponto que o filho deles, né, Ezequiel se parece muito com Escobar. E aí entra outro ponto interessante, né, porque se parece mesmo, o Bentinho está tão enciumado ao ponto de não conseguir enxergar a realidade, que o filho não se parece tanto assim, simplesmente ele começa a enxergar o amigo no filho. Só que aí eu vou dar um argumento para a galera que acha que traiu, que é no capítulo 109, nessa edição aqui, a página 595. Capitu nunca engravidou, além de Ezequiel. Capitu só teve um único filho, só engravidou uma única vez, o que não era muito normal para casais saudáveis naquela época. Então a minha teoria, na verdade, é que Bentinho não podia ter filho. E por isso, talvez, uma hipótese, haja essa traição para gerar um filho que o marido não pode ter. Eu não julgo Capitu de nenhuma forma moral. E é por isso que eu acho que a gente não tinha que discutir se traiu ou não traiu, porque o livro perde muita importância quando a gente entra nesse aspecto sexista da traição, da moralidade e tudo mais. Eu até acho que se traiu é uma traição estratégica. Vai gerar um filho. E aí ele diz, nenhum outro veio, né, se referindo ao filho, certo nem incerto, morto nem vivo, um único e só. Então aí já começa um ponto que eu acho mesmo assim, durante a história, que Bentinho não podia ter filhos. E por isso que eu acho que talvez o filho seja realmente de Escobar. Outro ponto para a galera que acha que traiu é um fato que passa muito despercebido, que são as imitações de Ezequiel, filho de Bentinho. Capitu imita as pessoas, muitas pessoas. E aí entra um ponto que eu até discuti no bom sentido, porque eu jamais discuto para brigar com quase ninguém, e muito menos em literatura. Conversando com a Aline, do livro da Aline, a gente teve essa conversa. E as imitações, e ele começa a imitar muito Ezequiel, uma maneira de andar e tal, e isso também pode ser da cabeça de Bentinho, que já está um pouco enciumado pelo fato também da mulher nunca ter engravidado, nunca ter tido outra gravidez, nem antes nem depois do filho nascido, né? E pode ser, Bentinho é um cara ciumento desde o princípio, um cara que com o tempo vai ficando muito desconfiado, né? E essa obsessão faz com que talvez ele esteja sendo enganado por um narrador problemático, né? Que é um movimento realista, o herói problemático. O Bentinho é muito problemático, inseguro e tudo mais. E eu não estou aqui para defendê-lo, até mesmo porque eu gosto de Capitu, eu sou apaixonado por Capitu desde a 7ª série. Então as imitações, elas começam, e a primeira pessoa que coloca na cabeça de Bentinho que o filho não se parece com eles é Capitu. E esse ponto passa muito despercebido para a galera que defende que não houve traição. Página 599 dessa edição que eu mostrei para vocês, capítulo 112, as imitações de Ezequiel. Capitu diz, não sai a nós. Ou seja, o filho não se parece com eles. Filhos é o primeiro ponto, ele não parece com a gente. Aí no capítulo lá na frente, mais que é esse aqui, eu quero falar depois, no capítulo 131, anterior se chama esse capítulo, página 619, há um ponto que eu acho essencial nessa discussão, e esse é um argumento muito central para quem acha que traiu. Capitu diz para Bentinho que Ezequiel tem nos olhos uma expressão esquisita, que ela só via em duas pessoas, no pai e em Escobar. Escobar é o amigo de Bentinho, que as pessoas acham que traiu, e Capitu traiu ele com ela. Então, assim, o que é mais fantástico de Dom Casmurro, e não cabe ninguém julgar se houve ou não traição, moralmente,
Eu acho que se houve foi uma traição estratégica, porque o Bentinho não podia ter filho. E, enfim, e a minha opinião, não vou deixar muito clara o que eu acho, poucas pessoas sabem, se vocês quiserem saber, vocês mandam inbox, eu conto. Mas eu acho que há argumento para os dois lados. E eu acho que esse é o ponto fantástico da obra de Machado de Assis, e em Dom Casmurro especialmente, que é, vocês vão discutir pela eternidade se houve ou não traição por parte de Capitu. E aí há elementos para os dois lados. Não vejo que não há elemento para quem acha que sim. Há muitos elementos para quem acha que sim. Há muitos elementos para quem acha que não. Os elementos para quem acha que não, eu acho mais subjetivos, que é a não objetividade do narrador ao contar os fatos. Ele constrói a história como ele quer, porque ele é a primeira pessoa. E isso é proposital. Proposital para a gente ficar sempre nessa dúvida eterna, né? E deixando bem claro que, apesar da minha opinião ser uma muito específica, eu não vejo problema nenhum no que aconteceu. E Machado de Assis trabalha em Dom Casmurro um ponto muito central das obras do realismo em todo o mundo, que é o triângulo amoroso, né? Se é que houve um triângulo amoroso. Madame Bovary, por exemplo, de Flaubert, é uma obra realista também, e trata muito da questão da traição da mulher ao homem, da insatisfação e dessa começo de libertação sexual da mulher, né, naquele instante ali, 1800 e cacetada. Na França, um país muito mais desenvolvido nesse aspecto do que nós ainda, uma monarquia independente, mas com muitos traços ainda com sua colônia, uma sociedade muito fechada moralmente, né, machista. Hoje em dia, nós somos ainda um país muito machista, imagine 1800 e cacetada. Mas eu acredito que Dom Casmurro tem um valor muito maior do que essa discussão, traiu ou não traiu. Inclusive, eu acho que até meio reduz o tamanho de Machado de Assis e a genialidade que ele conduziu essa obra, né? Porque Dom Casmurro, ele trata de um período social muito importante na nossa história, um país independente, na sua já reconstrução, com a dívida externa gigantesca que Dom Pedro nos deixou ao negociar com Portugal a independência, e uma importância às camadas sociais mais altas, como ainda hoje é, e uma sociedade que tinha um desprezo gigantesco pela sua força de obra, mão de obra, que era os escravos, né? Então, saltando de Dom Casmurro, vamos dar um pulão assim de 100 anos e vamos falar de Agosto, de Rubem Fonseca, um livro de 1990 que mistura muito ficção e realidade, ficção e história, né? E um livro fantástico, assim. Eu acho que desses 6 livros são os livros que eu mais me apaixonei, assim. E eu já conhecia muito Machado de Assis pelas leituras que eu tinha feito anteriormente, apesar de ter relido agora. Me apaixonei muito por o Guarani, mas o Guarani também tem muito do romantismo ideal, então, tipo, algumas coisas são bem clichês, mas ok, é um livro maravilhoso. E Agosto eu acho que já pega uma fase muito moderna na nossa literatura, um livro de 1990, trata dos 20 últimos dias da vida de Getúlio Vargas, em agosto de 1954, quando um dos seus seguranças, por conta própria, decide assassinar Carlos Lacerda, um oposicionista, um jornalista sem caráter, tinha um jornal chamado Tribuna da Imprensa, ataca muito a família Vargas, muitas acusações falsas, inclusive, as fake news no Brasil sempre bombaram, principalmente vindo contra aqueles que tentavam ajudar o povo de alguma forma. E aí acontece a tentativa de assassinato, morre um militar, o sargento Vaz, da aeronáutica, acho que era o sargento, era tenente, sei lá. Essa parte é da história, então, tipo, não é um spoiler. E aí várias investigações, várias pressões, principalmente das elites, dos meios de comunicação, dos militares, com todo o seu DNA golpista do Brasil. Nossa república começa com um golpe de Estado. Então, toda essa pressão social acima de Vargas. Vargas diz que só sai do Palácio do Catete morto, e é o que acontece. E nesse período vai acontecendo uma série de assassinatos no livro, e na vida real também, que Rubem Fonseca vai entrelaçando com o poder e vai contando muito da sociedade naquele instante, daquele conflito, da junção de forças golpistas contra Getúlio Vargas, que leva Getúlio a dar um tiro no peito. E com esse tipo de tiro no peito, Getúlio evita o golpe militar em 10 anos, né? Os militares que já estavam prontos ali para assumir, esse tiro no peito causa um clamor social enorme,
E as cenas do enterro de Getúlio deixam isso muito claro, o povo carregando o caixão dele do Catete ao aeroporto Santos Dumont, para ir para o Rio Grande do Sul, onde ele foi enterrado. São uma das imagens mais marcantes assim, da história do nosso país. E tem a eleição de outubro de 54, Juscelino Kubitschek ganha. Há uma confusão política, mais uma vez, os militares não aceitarem a posse, acaba que Juscelino toma posse, e aí nós temos esses 5 anos de desenvolvimento e calmaria, e os 50 anos em 5, onde também surge a Bolsa Nova, que é um fato importantíssimo para a história do nosso país. Então, agosto é maravilhoso, e tem uma série da Globo, dos anos 90, muito boa também, no YouTube vocês conseguem encontrar. Isso aí, se você não tiver tempo de ler o livro e quiser uma coisa mais audiovisual, uma super série bem bacana. E aqui tem um personagem fictício que eu me identifico muito, que é o comissário Matos, que é o cara que investiga os assassinatos, o cara mal-humorado, não que eu seja mal-humorado, mas um cara muito realista, muito pessimista politicamente. Então ele retrata um pouco o brasileiro médio que está desanimadíssimo com a política, mas que segue fazendo a sua função burocrática porque acha que esse é o seu dever. E Então é isso. Esses foram os 6 livros que eu li. O outro vídeo eu também vou compartilhar, caso vocês perderam por alguma razão. E finalizando aqui, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro, agosto. É isso. Agora eu estou lendo Memórias do Cárcere, de Graciliano Ramos, e o próximo vai ser Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. Mas isso aí eu vou falar lá na frente quando eu terminar os 2. Um abraço e bom final de semana.